esse ano, a gente soube da morte de 2 cavalos. Até né? teve divulgação. 2 cavalos a gente soube da morte, que nem os donos de cavalo, que me perdoem. Mas que nem vocês falam, ai, mas o meu cavalo come melhor do que eu, ele tem... Seus cavalos são lindos, eu não tô nada dizendo que seu cavalo é feio ou horroroso. Eu tô dizendo que você bebe as suas cachaças, aí você vai lá, bate no cavalo para ele correr numa avenida movimentada, cheia de gente, cheia de carro, cheia de criança. Que o ano passado aconteceu de criança levar coice e quebrar os dentes. Teve na Praia Então, Grande assim, mesmo, acho que o ano retrasado, um atropelamento de uma senhora que estava na praia. Então, aqui em Mongaguá teve um atropelamento de uma charrete no Veracruz, teve então, assim, problema. a questão não é que Foi abandonada. Nina Quilete. Boa noite, Nília Soledad. Gostaria de saber se é proibido, muito importante isso, deixar cavalos em terrenos vazios. Do lado da minha casa tem um agora. Fica dias sem água. Então, a gente não tem uma lei específica para animais de grande porte. Na verdade, animais de grande porte não pode ficar solto dentro do município, assim, né? Tem uma lei. Tem uma lei que eles têm que estar, né, no local adequado, com uma sombra, eles têm que ter a comida, eles têm que ter água, tudo isso. Nesse caso aí, infelizmente a gente não tem nem para onde levar, né? E assim, até tem para onde levar. O problema é que a gente não tem o transporte para levar esses animais grandes para lá. Se eu tivesse, eu já até tenho para onde levar. Já tem um local, já né? tem um localzinho para levar, mas eu não tenho transporte para levar eles lá, porque não dá para pôr cavalo navegar, né? Se coubesse no meu carro... Não vou estranhar se algum dia ele não tiver um cavalo dentro da mas assim, cavalo. Nesse caso, o ideal seria chamar a zoonose para eles irem até o local averiguar, mas enquanto eles não vão, coloca um baldinho de água pro cavalo, porque infelizmente normalmente ele deve ter dono, mas o dono leva aí para comer mato, porque esses donos, a maioria dos donos de cavalo daqui da cidade não é daqueles que compram aqueles feno, nada disso. Então leva nos terrenos. Eu confesso que eu sou bem leigo nesse assunto, né, da causa animal. Eu sei assim, bem supérfluo, que eu trabalhei na Casa dos Conselhos, que eu trabalhei com a Isa, com a Izete. Mas eu nunca me envolvi muito, mas eu nem vou entrar nesse assunto da Izete. Mas eu nunca me envolvi muito. Trabalhei com ela. Então assim, eu não entendo, né, propriamente. 2 questões. Essa questão da romaria dos cavalos. Boa. Até onde vai a cultura? Até onde vai? Existe maus tratos? Não existe maus tratos? O pessoal da causa animal apoia esse tipo de coisa? Não apoia? Qual é o problema porque é uma cultura. A gente não pode também... Eu sou historiador. A gente não pode simplesmente esquecer da cultura. Vamos acabar com toda a cultura. A cultura é você fazer uma romaria, né? Tá. Certo. Mas não corrida de cavalo na praia. Né, na avenida, bater nos cavalos, deixar um cavalo no sol de quase 40 graus fervendo sem colocar um balde de água. É que assim, aqui, na verdade, não existe uma lei, como até eu estava conversando até com a doutora Kelly, não existe uma lei atribulada a isso somente. O que eles fazem contra a lei é a lei do trânsito, que eles estão infringindo. A lei do trânsito. Qual lei? Teria que ter uma lei específica para regimentar essa romaria, é isso? Teria. Que nem Praia Grande fez. O que Praia Grande fez? Quando eles entraram em Praia Grande, a Guarda Municipal, a polícia, eles foram foram conduzindo eles, fazendo a escolta deles em todo o caminho, até chegar na divisa de Mongaguá. Chegou na divisa de Mongaguá, já não é mais problema dele. Olha, seja o que Deus quiser. Na esquina de casa esse ano tava terrível. Então terrível. Assim, esse ano a gente soube da morte de 2 cavalos. Até teve divulgação. 2 cavalos a gente soube da morte, que nem os donos de cavalo, que me perdoem. Mas que nem vocês falam, ai, mas o meu cavalo come melhor do que eu, ele tem... Seus cavalos são lindos, eu não tô nada dizendo que seu cavalo é feio ou horroroso. Eu tô dizendo que você bebe as suas cachaças, aí você vai lá, bate no cavalo para ele correr numa avenida movimentada, cheia de gente, cheia de carro, cheia de criança. Que o ano passado aconteceu de criança levar coice e quebrar os dentes. Teve na Praia Grande mesmo, acho que o ano retrasado,
um atropelamento de uma senhora que estava na praia. Então, aqui em Mongaguá teve um atropelamento de uma charrete no Veracruz. Teve então, assim, problema, a questão não é que não poderia acontecer não pode romaria, acontecer, mas ela deveria ser regulamentada para que realmente se tornasse algo cultural e não simplesmente que nem eu falei, a prefeitura disponibilizar um espaço, um local adequado, com uma cobertura boa, com água à vontade para eles poderem levar os cavalos para beber uma água. Olha, vocês só podem andar nessa avenida, não podem ir na praia, não podem entrar com charrete, cavalo dentro do mar. Dentro do mar. Exatamente. Entendeu? Isso aí é descabido, não tem essa traquete. Mas também, vamos fazer aqui um pouquinho do advogado do outro lado, né? O que acontece? Um exemplo, eu vim dessa cultura, eu gosto de fazer essa romaria. Dessa romaria, tal, tenho condições de fazer da maneira correta, e aí eu vou passar pela nossa cidade. Eu vou até a prefeitura, certo? Ou até o órgão que deva ir e diga o que eu preciso para fazer a romaria. Será que hoje existe dispositivos legais? Porque igual da Iemanjá, né? Da Iemanjá antigamente também era um pouco bagunçado e hoje foi regulamentado, tem as barracas, tem horário para entrar, horário para sair. Porque assim, o cavalo para entrar na cidade, ele precisa ter uma documentação. Sim. Né? Precisa ter vacina, precisa ter uma série de documentos que agora eu não vou saber te dizer, quem sabe melhor isso até a doutora Kelly, porque isso eu não sei direito. Mas ele precisa ter as vacinas, ele precisa ter um teste lá por causa de doença, de um monte de coisa, e ele precisa desses documentos. Só que aí você chega numa cidade, tem, que nem desse ano, tinha 60 charreteiros, um carro da guarda, querendo controlar aquilo, quem é que controla? É difícil, né? Controla, os caras começam a ir pra cima, eles vão pra cima. Na verdade, pastor, a gente está com uma questão aqui com o legislativo, hein? Exatamente. Alô, a gente precisa pegar o nome dos 13 pra gente não deixar ninguém de fora e começar a solicitar para os nossos amigos. Aprovar a questão do castramóvel, né? Então isso é legislativo. A parte de animais de porte grande também na cidade deveria ser obrigatório, que nem não tem onde recolher os cavalos, tudo. Vamos regulamentar esses animais. Vamos microchipar. Se ele aparecer na beira da avenida, ele tá com o chip. Vamos atrás do dono, você vai ser multado. É trabalho do legislativo. O que eu falo. Né? Ele cria o dispositivo para poder. Agora mesmo, quando a gente desceu, brincando com a Mônica, sempre tem os cavalos comendo aqui nessa rotatória aqui. Graças a Deus, porque os cavalos comem na rotatória, porque deixa o mato sempre baixinho, né? Afinal de contas, mas é a função dos cavalos, eles ganham para isso. né? E tinha um pequenininho na calçada ali, comendo no vaso de uma mulher, solto, sem nada. A ponto de dele ser atropelado ou machucar alguém. Porque o que acontece? Um cavalo, quando ele acontece de ser atropelado, se ele quebra uma pata, infelizmente, na maioria dos casos, ele tem que ser sacrificado. Então, assim, as pessoas têm que entender que esse tipo de animal de grande porte não é para ficar ali na beira da avenida ou na praia, ele tem que ter um lugar adequado. Se você quer dar um cavalo desse, um cavalo que é um animal caro, não é um animal barato. E para manter deve ser caro. Para você deixar. Eu resgatei uma vez um cavalo, nossa senhora. Consumiu que os gatos e os cachorros comem em um ano. Farelo de milho, aí tem um laminado de não sei o que também é caro, o saco do tal do laminado, aí fazer uma cobertura. Até ficou na casa de uma moça, chama Patrícia, lá do Jussara. O cavalo ficou lá, depois ela foi levada para Luísa Mel. Mas é caro as coisas para cavalo. Então falta consciência para as pessoas, né? Porque a pessoa, ela pega um cavalo e não cuida direito. Pega um cachorro, desiste que ela ganha em qualquer lugar, né? Gato também trata como se fosse uma bagunça. Enquanto então, começar a doer na parte que mais me toca, que é o bolso. Então, assim, enquanto maus tratos da cadeia. Se o delegado Bruno Lima for lá na sua casa e falar, vamos meu filho, que você vai para a delegacia. Se não... Porque a maioria dos casos não acontece isso.
A maioria dos casos de denúncia de maus tratos até dentro do município mesmo, não é registrado nem o boletim de ocorrência. Então, quando você pergunta, existe caso de maus tratos em Mongaguá? Não tem, porque não tem estatística, não tem boletim de ocorrência. E boletim de ocorrência faz aonde? Tem um maltrato animal. Aonde que faz o boletim de ocorrência? É online? Tem que ser presencial? Delegacia Civil. Tem que ser presencial. Tem que ser. Não existe um mecanismo online ali para poder... E de preferência você levar provas de alguma testemunha, porque normalmente eles não te levam a sério. O delegado normalmente dá um chá de canseira de horas para fazer um boletim de ocorrência. Gente, a não ser que você seja um vereador, aí você... Opa! Né? Então, mas existe... Mas assim, faz anos que vocês estão nessa causa. Provavelmente a resposta será assim. Existe